devagar. Não faça barulho ao fechar a porta. A acústica deste lugar é sensível. Um suspiro aqui pode ecoar por séculos se não tivermos cuidado. Aproxime-se da luz. Isso. Sente-se naquela poltrona. O estofado foi tecido com fibras de nebulosas antigas. É bastante confortável, garanto. Você veio saber sobre o início, não é? Sobre a grande luz. É curioso como vocês, seres de carne e osso, sempre sentem essa necessidade de entender a fogueira que aquece o seu mundo. É uma dúvida nobre. Deixe-me ver onde coloquei o registro. Aqui está. Cuidado com os olhos. Este livro costuma brilhar um pouco quando o abrimos. A capa é feita de matéria escura solidificada, pesada, fria. Mas o conteúdo? O conteúdo é puro fogo. Vê estas runas? Elas contam a história de um nascimento. Mas não um nascimento comum. Esqueça as cegonhas, esqueça os hospitais. Vamos falar de como o universo gesta os seus filhos. Imagine que este livro é uma janela. Olhe através dela agora. O que você vê? Escuridão? Sim, mas olhe mais de perto. Era uma vez, muito antes de existirem dias, horas ou minutos, um lugar de silêncio absoluto e frio profundo. Nós chamamos esse lugar de nebulosa molecular gigante. O nome soa complicado, eu sei, mas pense nela como o grande berçário escuro. Imagine um útero colossal, flutuando no abismo do espaço, feito não de carne, mas de nuvens. Nuvens gigantescas de gás e poeira. Parece solitário, não é? Mas não estava vazio. Dentro dessa nuvem fria, flutuavam os ingredientes da vida: hidrogênio, hélio e poeira de estrelas antigas que já tinham morrido, como avós que deixam heranças para os netos que ainda não nasceram. Tudo isso estava lá, flutuando, dormindo. Um bebê que ainda não tinha sido concebido. Apenas potencial. Apenas um sonho esperando para acontecer. Por eras, esse berçário permaneceu quieto. A poeira dançava lentamente no escuro. Mas, para que a vida surja, o silêncio precisa ser quebrado. O universo não gosta de estagnação. Algo aconteceu lá fora. Talvez uma estrela vizinha tenha explodido, dando um empurrãozinho, ou talvez a nuvem tenha ficado pesada demais em um canto. O fato é que o equilíbrio se desfez. E foi aí que a grande mãe da arquitetura cósmica entrou em cena. Você a conhece como gravidade. Pense na gravidade aqui não como a força que te derruba da bicicleta, mas como um abraço. Um abraço muito, muito apertado. Quando a nuvem foi perturbada, a gravidade começou a puxar tudo para o centro. Ela sussurrou para cada grão de poeira, para cada átomo de gás: venham, juntem-se, vamos fazer algo novo. E eles obedeceram. No centro daquela nuvem escura, um caroço começou a se formar. Era o embrião do nosso Sol. A gravidade agia como o corpo materno, envolvendo aquele pequeno caroço, protegendo-o e trazendo mais e mais alimento, mais gás, mais poeira para ele. O bebê começou a engordar. Ele comia a nuvem ao seu redor. Mas veja bem, quando você junta muita coisa num lugar pequeno e aperta, as coisas mudam. Imagine uma sala cheia de gente. Se eu empurrar todos para o centro, o que acontece? Fica apertado. As pessoas esbarram umas nas outras. Fica quente. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso bebê estelar. Enquanto a gravidade o apertava naquele abraço esmagador, ele começou a ter uma febre. O centro daquele caroço de gás, que antes era gelado, começou a esquentar. O coração do bebê estava ficando morno. E ele não estava parado. Não. O universo é um grande bailarino. Enquanto a nuvem encolhia, ela começou a girar. Pense num patinador no gelo que recolhe os braços para girar mais rápido. O nosso bebê Sol começou a rodopiar furiosamente. E ao girar, ele achatou o resto da nuvem ao redor dele, transformando-a num disco, como um prato gigante de pizza feito de poeira, com o bebê gordinho e brilhante bem no meio. Nessa fase, nós arquivistas chamamos o pequeno de protoestrela. É um nome chique para bebê no útero. Ele brilhava, sim, mas era um brilho vermelho, irritado. Ele brilhava porque estava quente e sendo esmagado, não porque estava vivo de verdade. Ele ainda não tinha dado seu primeiro choro. Ele estava apenas sofrendo a pressão. E que pressão, meu jovem ouvinte! Que pressão! Imagine o peso de 1000 planetas terras.
Agora imagine 1 milhão. Agora imagine 300 mil vezes o peso da Terra. Tudo empilhado em cima de um único ponto minúsculo no centro do bebê. A gravidade não parava. Ela continuava apertando. Mais perto, mais quente. Os átomos lá dentro estavam em pânico. Normalmente, os átomos são tímidos. Eles não gostam de se encostar. Eles se repelem, como ímãs do mesmo lado. Mas a gravidade não queria saber de timidez. Ela empurrou os átomos com tanta força e o calor subiu para milhões de graus que o impossível se tornou inevitável. O momento da concepção final, o parto. Aconteceu nas profundezas do núcleo. 2 átomos de hidrogênio, esmagados além do imaginável, não tiveram para onde fugir. Eles colidiram. Eles se fundiram. Deixaram de ser 2 e viraram um só. E nesse casamento forçado, eles liberaram uma faísca. Não foi uma faísca qualquer. Foi energia pura. Foi luz nuclear. Agora, multiplique isso por trilhões de vezes a cada segundo. O coração do bebê acendeu. Zap! Esse foi o primeiro choro. Mas não foi um choro de som. Foi um choro de luz. Uma explosão de energia tentou escapar de dentro para fora, lutando contra a gravidade que puxava de fora para dentro. Foi uma briga de titãs. A gravidade dizia, vou te esmagar até você sumir. A energia nuclear dizia, vou explodir e iluminar tudo. E as duas empataram. O sol parou de encolher. Ele estufou o peito, redondo, dourado e magnífico. Ele encontrou o equilíbrio. A fusão nuclear sustentava seu peso. A estrela havia nascido. O útero escuro foi rasgado por uma luz que viajou milhões de quilômetros anunciando, eu existo. Mas todo parto faz uma certa sujeira, não é? Olhe novamente para o registro. Vê essa poeira toda em volta do recém-nascido? Aquele disco de restos que ele não comeu? Estava atrapalhando a visão. O sol, agora forte, respirou fundo e soltou o que chamamos de vento solar. Não é uma brisa suave como a que bate na sua janela. É um furacão de partículas e luz. O bebê soprou. Fum! Esse sopro divino empurrou o gás leve e a poeira fina para longe. Ele limpou o quarto. Onde antes havia neblina, agora havia espaço transparente. A luz pôde viajar livre. O sol reinou sozinho no centro, brilhante e estável. Mas ele não empurrou tudo. As coisas mais pesadas, as pedras, os pedaços de gelo, os metais teimosos, eram pesados demais para o sopro do bebê. Eles ficaram para trás. E foram esses restos, essas sobras do parto do Sol, que mais tarde se juntariam para formar a Terra, onde você está agora, e os outros planetas. Mas isso é o detalhe para outra página. Vou fechar o livro agora. Cuidado com os dedos. Pronto. A poeira que você vê voando agora é a mesma poeira daquela história. Somos todos feitos do que sobrou daquele berçário. O registro histórico do nascimento solar está concluído. O bebê nasceu, chorou luz e limpou sua casa. Foi uma boa história para acalmar a mente, não acha? Agora diga-me, devo guardar o livro e deixá-lo descansar?